Oi, gente, pra quem não me conhece, eu me chamo Alda. E hoje eu vou fazer um vídeo diferente do habitual aqui do meu canal. Geralmente eu falo sobre a minha vida aqui na Noruega. Eu sou do Ceará, mas me mudei recentemente pra Noruega. E aqui no canal eu retrato como que tá sendo essa minha experiência nesse país novo. Mas hoje eu vou falar sobre a minha vida, as minhas frustrações durante a minha vida. E vai ser tipo um bate-papo mesmo, até para vocês também me conhecerem. Então, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você não é inscrito, inscreva-se e vamos lá. Oi, pessoas, e aí, como é que vocês estão? Gente, eu tive que dar uma pausa nos vídeos porque meu celular quebrou, mas agora estou de celular novo e eu quero que vocês me digam se vocês estão notando diferença na imagem ou não. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, vai ser tipo um bate-papo mesmo. Eu acabei de acordar, fiz o meu café da manhã, pãozinho com geleia de morango, chocolate e leite de cabra. E um bom cappuccino para acompanhar. E, gente, o vídeo de hoje é sem edição, sem cortes, sem maquiagem, um negócio bem natural mesmo. Porque eu queria conversar com vocês sobre um vídeo que eu vi. Eu vou deixar o vídeo da menina que eu vi aqui. E, gente, esse vídeo, sabe quando me dá assim, um gatilho? Porque eu já tava pensando. Gente, só uma coisa. O fogão daqui não tem fogo, assim, né? Tipo, é por indução, sei lá como é o nome. Então, às vezes, eu esqueço de desligar quando eu sinto o cheiro queimado da panela. Mas, enfim. Eu vi esse vídeo dessa menina e foi o primeiro vídeo dela, tipo, eu não a acompanhava. E, gente, eu já tava com os pensamentos que ela retratou no vídeo há muito tempo. Sendo que eu não via de uma maneira como que eu poderia expressar isso, se era para eu expressar isso, se não era, enfim. E aí eu vim meio que fazer a versão do vídeo dela, porém com a minha vida, que é o quê? Eu vou deixar aqui na descrição o vídeo dela para vocês verem, também é bem legal. E a questão da frustração da nossa geração dos anos 90. Não que só o pessoal dos anos 90 sejam frustrados, mas eu falo pela minha geração, né, gente? Pelos amigos que eu tenho ao redor e que eu vejo que é algo geral. Vamos lá. Eu sou da geração dos anos 90, então eu vou contar um pouco da minha vida e o porquê da minha frustração. Eu tive a sorte de ter uma família bem. Como que eu posso dizer? Apesar dos meus pais não serem casados, mas eles são bem unidos. Talvez sejam mais unidos do que muitos casais casados. Então eu sempre tive um laço familiar ok. A minha mãe sempre foi professora, então a gente sempre teve na nossa casa a questão da importância da educação. A minha mãe, como professora, sempre estava presente em todas as reuniões de escola. E até a minha oitava série, eu estudei na escola onde minha mãe trabalhava. Então, eu sempre fui conhecida na escola como, tipo, a filha da professora. Ou então, os professores já me conheciam como a filha da professora, né? Então, querendo ou não, eu era conhecida na escola. Até a minha oitava série. E a minha escola era uma escola particular. Minha mãe sempre prezou pela questão da educação, no sentido de eu sempre tive os livros novos, nunca tive livro tipo de segunda mão, apesar de ter sido algo realmente sacrifício dela, nunca foi digamos que um privilégio. Porque eu acho que privilégio é quando você tem algo de maneira natural. E, enfim, essa parte de educação eu sempre fui muito, como que eu posso dizer? Fui muito bem orientada na questão da educação. Sempre tive bons colégios, bons professores, enfim. E aí, gente, eu estudei nessa escola praticamente a minha vida toda. É tanto que os meus amigos de escola são dessa primeira escola. Eu estudei lá da minha terceira série até a minha oitava. Eu lembro da minha primeira escola, que é onde eu fiz a alfabetização até a terceira série, mas eu não tenho contato com absolutamente ninguém dessa minha primeira escola.
Eu tinha contato com uma só pessoa, mas perdi. Então, os meus amigos de escola mesmo foram dessa segunda escola, que foi da minha terceira série até a minha oitava, que são os meus amigos, assim, de mais de 20 anos. E quando eu fiz a oitava série, eu tinha decidido que eu queria mudar de escola. Cheguei pra minha mãe e falei, mãe, eu quero mudar de escola, mas não era por conta dos meus amigos, não era porque eu não tinha amigos, não, pelo contrário, é porque eu tinha amigos demais. E eu sentia que o meu ensino estava sendo prejudicado no sentido de eu não queria estudar. A verdade era essa. E aí eu pensei, se eu for para uma nova escola, talvez eu não tendo amigos, eu consiga focar em estudar mesmo. E, gente, eu nunca fui uma aluna péssima, tipo, dá muito trabalho. Não, eu era mediana. Eu era muito boa nas disciplinas em que eu gostava, tipo história, eu sempre gostei de história, de geografia, de inglês. Mas nas disciplinas que eu não gostava, eu era péssima, tipo matemática. Matemática, física, química, as partes de exatas eu sempre fui muito ruim. E aí eu pedi pra minha mãe na época me mudar de escola. Ela me mudou, sendo que eu pedi pra ela me botar na melhor escola que na época era de Fortaleza. Gente, eu tive que pausar pra tomar meu cappuccino. E aí, gente, eu fiz esse pedido pra minha mãe, pra ela me colocar numa escola que na época era a melhor de Fortaleza e ainda é, que é o Aritsá. E o meu pedido foi por conta de aprendizado mesmo. Eu queria, tipo, agora eu quero ser nerd. Gente, eu mudei pra essa escola e, gente, foi só ladeira abaixo. Foi uma época muito de provação comigo mesma. Porque eu pensava que eu era boa em algumas disciplinas, que nem eu falei no início do vídeo. E nessa escola eu vi que eu não era boa em coisa nenhuma. E essa escola, para quem é de Fortaleza sabe, é uma escola extremamente conteudista. A cobrança de conteúdo é muito conteúdo, você só é mais um número. Os professores são excelentes, não há do que falar. Mas não é aquela escola tipo que você vai aprender sobre cidadania, você vai aprender sobre valores de vida. Não. Você vai aprender apenas conteúdo, conteúdo e conteúdo. Você só é mais um número lá. Então, no meu primeiro ano do ensino médio, gente, eu só tirava nota baixa, mas assim, era baixa. Eu lembro que era a primeira vez que eu estava estudando trigonometria e eu tirei zero na primeira prova. Foi meu primeiro zero na minha vida. E aí, gente, foi só ladeira abaixo, porque chegou ao ponto que eu realmente fiquei, gente, eu não sei de nada. Eu pensei que eu sabia alguma coisa, mas eu não sei. E foi um momento que eu realmente fiquei muito frustrada. Eu acho que foi a minha primeira frustração comigo mesma. Porque por mais que eu estudasse, eu não conseguia acompanhar o conteúdo, eu não conseguia acompanhar as provas, eu só tirava nota baixa. E aí chegou um momento que eu pensei, eu vou parar de estudar. Porque se eu morrendo de estudar, eu tô tirando 3, 4, 5, eu vou parar de estudar. E aí, em relação às amizades, eu pensei que por eu ser novata na escola, eu não iria ter amigos. Mas, gente, foi um doce engano. Porque a minha turma era a turma de novatos, então todo mundo era novato. Então, no primeiro ano mesmo, eu já fiz amizade que perdurou até hoje em dia. Então, os meus amigos, hoje em dia, eu posso falar pra vocês, eu tenho mais de 10 amigos, assim, de muita, muita confiança, que são hoje pessoas da minha vida, tipo minha dentista, que estudou comigo na Aritsá, o meu advogado estudou comigo na Aritsá, enfim. Então, são pessoas que eu tenho contato até hoje. E isso perdurou até meu terceiro ano. A mesma turma não modificou. E, gente, as pessoas falam que eu era popular nessa escola, mas eu não acho. Porque eu tinha. Ainda tenho contato com ela, mas na época nós éramos melhores amigas mesmo. E que era eu e a Viviane. E as pessoas falavam que hoje em dia, né, tipo, nas conversas sobre a época de escola, as pessoas falam, Alda, tu e a Viviane eram as populares da escola, todo mundo sabia de vocês, era você, a Viviane e o Ramon, todo mundo sabia de vocês.
E, gente, na época eu não tinha essa impressão, mas de fato eu falava com todo mundo da escola. É tanto que uma das minhas melhores amigas hoje era uma das meninas que sempre tirava o primeiro e segundo lugar. E eu e a Viviane, a gente sempre ficou de recuperação. Então, assim, eu era dos extremos. Eu tinha amigos extremamente nerds, que só tiravam o primeiro e segundo lugar. E eu tinha amigos que só ficavam nos últimos lugares. E eu sempre me dei bem com todos. E aí, gente, chegou a minha segunda frustração, que eu acredito assim, que foi a questão do vestibular. Porque a minha turma, ela era a primeira turma que ia fazer o Enem. Então tava toda aquela dúvida de como era, o que é que ia ser. Sendo, gente, que tinha um problema. Eu não sabia o que é que eu queria ser da minha vida. Algumas amigas minhas na época já falavam: ah, vou ser dentista, vou ser advogada, vou ser médica. Já sabiam o que é que elas queriam. Gente, eu não sabia. E eu fiz aqueles testes psicológicos. Na escola, toda semana tinha palestra de alguma profissão. Eu tinha na minha mente o que eu não queria. Eu não queria nada de engenharia, porque eu nunca fui boa com exatas, sendo que aí era só isso. Tipo, eu gostava da medicina, mas eu não me achava inteligente o suficiente para passar em medicina. E eu sabia que meus pais não iriam pagar durante muitos anos cursinho. Então, apesar de eu gostar da ideia de medicina, eu não. Então, eu tinha essa sensação de que eu tinha que passar logo, justamente para não ter gasto com cursinho, para não ter gasto com faculdade particular. Era coisa que minha mãe não falava. Tipo, ela nunca falou, ah, eu pago, mas também nunca falou, ah, eu não pago. Mas eu via que era algo difícil. É tanto que eu vim fazer faculdade particular agora, depois dos 30 anos. E aí, gente, eu sei que eu ficava na minha cabeça, eu tenho que fazer algum curso que eu passe. É isso que eu tenho que fazer. E eu não tinha. Eu não sabia exato o que eu queria. Como eu falei, eu me agradava de tudo, tipo publicidade, eu me agradava, letras, eu me agradava. Que mais? Acabou, gente, que eu acabei indo no que eu passei, que era turismo e hotelaria no IFCE. Eu lembro que na época tinham aberto alguns cursos novos, tipo oceanografia, energias renováveis, engenharia de energias renováveis. Na época tinha aberto todos esses cursos na UFC. E eu fiquei, será que eu vou fazer oceanografia? Gente, era tanta dúvida na minha cabeça que no final das contas, o sistema do SISU, eu acredito que ainda é o mesmo, que é por pontuação, e aí você coloca o que você passa, você tem de pontos. E eu vi, gente, que o que eu tinha de pontos dava para eu passar em turismo e hotelaria. Eu fui olhar a grade de turismo e hotelaria e me agradei, vi que tinha línguas estrangeiras e tal, que era algo que eu gostava muito. E aí tudo bem, fui fazer turismo e hotelaria. E, gente, vou falar, nessa época da faculdade entra uma coisa na minha vida, porque de algum modo eu sempre quis morar fora do Brasil, sempre. Eu acho que isso é por conta do meu pai, porque meu pai sempre viajou muito e sempre quando ele voltava de viagem, ele trazia tipo blusas, tipo, ah, fui pra tal canto e lembrei de você. Eu, eu tinha tenho ainda, né, que eu tenho uma prima que também sempre morou fora, e aí sempre quando ela voltava pro Brasil eram muitos presentes, muitas coisas. E aí eu sempre tive aquela sensação de que quem mora fora, quando retorna, tá cheio de presentes, cheio de coisas. E eu tinha essa sensação de que quem morava fora era mais bem sucedido. E querendo ou não, eu sempre gostei de línguas estrangeiras. Então, eu sempre tive essa vontade aqui dentro de morar fora. É tanto que eu tinha o meu plano A, que era se eu passasse no vestibular na faculdade, beleza, ia ser ótimo. Mas meu plano B era justamente passar na faculdade, já trancar no semestre seguinte e fazer meu intercâmbio. Então, com 18 anos, eu tinha certeza que eu queria fazer meu intercâmbio. Sendo, gente, que aí o que aconteceu? Eu passei na faculdade, cursei o primeiro semestre, sendo que eu cursei o primeiro semestre grávida. Eu engravidei, gente, bem no dia do meu aniversário de 18 anos.
E eu engravidei do pai do meu filho, que era uma pessoa que eu já tinha um relacionamento desde os meus 15 anos, 16 anos. Então, eu tive esse primeiro choque de, tipo, olha, esse seu sonho aqui do seu intercâmbio vai ficar por alguns anos mais lá na frente. E aí, gente, eu tive uma sorte muito grande, porque eu fiz o primeiro semestre da faculdade grávida, até ali os 6 meses, ok, a barriga não me atrapalhou. E logo em seguida o IFCE, que é o Cefet, Escola Técnica, entrou de greve. Gente, o Cefet entrou de greve tipo uns quase 2 anos, porque ele voltava, aí passava um mês, aí entrava de greve de novo. Então, eu não precisei entrar com licença maternidade para amamentar meu filho ou me afastar, realmente trancar a faculdade, não precisei. Nesse quesito eu tive sorte por conta das greves. Sendo, gente, que a faculdade ela não me completava. Eu me sentia frustrada na faculdade pelas vagas de emprego que eu via. Porque, como eu falei, eu não sabia o que eu queria de fato. Então, aquela coisa, o que viesse estava bom. Eu estava fazendo uma faculdade federal, eu tinha disciplinas que eu gostava, tipo inglês, francês, a parte de eventos. Mas eu ficava pensando, gente, e aí, eu vou ser turismóloga, você é recepcionista de hotel, o que é que eu vou ser? E acabou que eu não me encontrei na faculdade da maneira que eu achava que ia ser, né? Porque eu acho que a nossa geração era tipo isso, você vai ser isso, você vai ser dentista e vai ser a vida toda isso. E eu não tinha me encontrado. E acabou que eu ainda fiz alguns estágios na área, fiz estágio na área de governança, não gostei. Fiz estágio na área, trabalhei em um dos melhores hotéis de Fortaleza, 5 estrelas, que é o Gran Marquise. Trabalhei sem ser como estágio, trabalhando mesmo. Na área de recepção, não gostei. E, gente, quando eu digo não gostei, era porque, assim, eu me sentia mal remunerada, eu não me sentia valorizada pelo conhecimento que eu tinha. Enfim, não sentia aquele brilho de, ai, sabe? Aí, gente, acabou que eu não cheguei a concluir a faculdade. Pra mim ficou faltando o TCC. E eu diria que a parte boa da minha faculdade foi a parte de língua estrangeira. Porque eu sempre gostei muito de inglês, apesar de meu inglês não ser fluente do jeito que eu gostaria. Porque pra mim o inglês fluente é eu falar desse jeito aqui, ó, do jeito que eu tô pensando. E meu inglês não é dessa maneira. E, gente, eu acho que a minha maior sorte na faculdade foi as línguas estrangeiras, no sentido de, na época, a gente poderia escolher entre o francês e o espanhol. O inglês era obrigatório. E todo mundo ia escolher o espanhol. Porque o professor de francês, na época, ele era visto como muito, muito, muito carrasco mesmo. Tipo, ninguém queria fazer francês com ele e só tinha ele. E aí eu pensei, né? Eu vou para esse professor que eu gosto de desafio. E, gente, eu vou falar pra vocês, foi a minha melhor escolha. Eu fiz 2 anos de francês, só eu e o professor. Era só eu e o professor. E na minha primeira aula, quando eu fui ler o texto, na primeira aula, obviamente eu não sabia nada de pronúncia, nada. Tipo, minha primeira aula, quando ele botou pra eu ler o texto, ele falou: você lê péssimo. Sua pronúncia é péssima. Tipo assim, ele me esculachou. E eu, tá, mas é minha primeira aula. Aí ele me deu um esculacho. Gente, toda a aula era um esculacho atrás de outro. Um esculacho atrás de outro. Sendo que, assim, eu fiz até as minhas 4 disciplinas, né? Que eram 4 disciplinas, 4 cadeiras. E fiz durante 2 anos meu francês. E, gente, eu vou falar pra vocês. Praticamente 10 anos depois, eu sem praticar o francês, sem ouvir, sem ler, sem nada, eu fui posta à prova alguns meses atrás, em um evento que eu participei, e eu ouvi e eu entendi o que as pessoas falavam, para vocês verem como, às vezes, é bom ter aquela pessoa realmente muito ranzinza, assim, muito. E ele pegava muito no meu pé, gente, esse meu professor. Mas ele pegava no meu pé para eu aprender. Tipo, ele fazia eu repetir uma palavra 50 vezes, até a pronúncia sair perfeita.
Então eu digo para todo mundo, eu tive aula particular de francês porque realmente era particular, só era eu e o professor. E na época eram 3 vezes por semana, então era praticamente todos os dias que eu estudava francês. E, gente, veio a minha outra frustração. Essa já é a terceira. Isso que eu tô lembrando aqui conversando com vocês. Eu vou fazer a parte 2 desse vídeo porque eu quero conversar aqui com vocês tranquila. Mas antes, eu vou falar pra vocês a minha terceira frustração, que foi na época da faculdade. Esse meu professor, na época, estava tendo aquele negócio do Ciências Sem Fronteiras. Todo mundo que eu estudava na UFC estava viajando para fora. Todo mundo que eu conhecia, que eu não conhecia, estava viajando para fora. E o IFCE, que era o Cefet, não tinha nada de intercâmbio, gente, nada. Até que eles abriram a parte lá de intercâmbio. E, gente, adivinha? Quem fazia inglês tinha oportunidade de ir para o Canadá. E era Canadá e outro país. E quem fazia ou francês ou espanhol também. E aí, gente, só tinha eu do francês. E aí o professor falou: você quer? Porque se você quiser, a gente faz todo o processo para você ir, mas eu não garanto que será um país na Europa. Aí eu, não, professor, eu quero. Gente, eu fiz todos os trâmites necessários. Na época eu já tinha um passaporte, porque quando eu fiz 18 anos, era uma das coisas que eu já tinha na minha mente. Eu tenho que fazer meu passaporte, porque eu vou embora deste país. Então eu tirei meu passaporte com 18 anos. E aí, gente, abriu a oportunidade de um intercâmbio para a Guiana Francesa. E só tinha eu de aluna. E aí meu professor falou: você quer? Aí eu quero. Gente, tanto eu quanto ele, a gente estava super empolgados. Porque eu ia passar, eu acho que era 6 meses na Guiana Francesa, estudando só francês. E o meu professor teve que inclusive viajar para lá, pegar documentação. Gente, ele fez tudo. Ele agiu assim realmente como sabe, eu via que ele queria que eu fosse. Sendo que faltando 2 semanas para realmente eu ir, o Cefet cancelou as bolsas de intercâmbio. Todas as bolsas de intercâmbio tinham sido canceladas por falta de dinheiro. E aí, gente, foi uma frustração tão grande. E eu já estava meio que tão acostumada a me frustrar no sentido de intercâmbio, de viagem, que nessa época eu não contei isso pra ninguém. Eu acho que eu não contei nem pra minha família, nem não lembro. Mas eu já estava tão acostumada aos meus planos não darem certo em relação a sair do país que eu não contei. E aí foi a minha terceira frustração, gente, porque era o meu maior sonho sair do país, estudar fora e tal. E eu ia fazer isso pela minha faculdade, ia fazer isso fazendo uma coisa que eu realmente gostava, que era o francês, e eu não fui. E aí eu vou deixar a parte 2 para vocês assistirem, para vocês entenderem realmente como é essa questão de essa questão desde o início, desde lá de trás, de fracassos, de frustração, faz com que a gente agora, depois dos 30, fique pensando assim na vida de um modo nostálgico. Pelo menos eu penso desse jeito. Eu vou fazer a parte 2 e não se desesperem que eu volto logo.